Ana Célia, me aguarda um pouquinho, eu vou falar com Bárbara na linha 3. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Olga. Oi, querida, diga. Olha, eu queria perguntar... Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria perguntar, eu tenho duas filhas, uma de 29 e outra de 30 anos. A de 30 já tem um hipertiroidismo que já tem uns 7 anos. Ela não toma nada, porque até hoje a médica dela não passou nada e disse que não precisava. Ela tem irritabilidade, ela perdeu peso, essas coisas, pouco sono. E a outra agora apareceu com 3 nódulos na tireoide. Ela perdeu peso também, aí eu achei estranho e também fui fazer uma consulta com a endocrinologista. Agora eu queria saber se não tem um remédio, que assim, eu queria saber se tem um remédio que elas possam ficar tomando para o hipertiroidismo e também se não pode ser removido. No caso da outra, apareceu um nódulo pequenininho no seio, que ela estará operando quarta-feira agora, e 3 na tireoide. Aí eu queria saber se não poderia remover esses nódulos, porque é uma coisa que não é uma coisa boa no organismo, e não vai ter valor nenhum, né, organicamente. Aí eu queria se seria possível remover, tirar, fazer uma cirurgia. Tá, vou responder a tua pergunta. Primeiro, a gente precisa ter certeza de que o hipertiroidismo que está sendo investigado é causado realmente pelo nódulo. Então, muitas vezes a gente tem um bócio, né, uninodular ou multinodular, que realmente está causando um quadro de hipertireoidismo, de hiperprodução de hormônio. Nesse caso, existem várias opções para tratar. Uma das opções é o uso da medicação, sem necessidade de cirurgia. Existe medicação que bloqueia a produção de hormônio pelos nódulos e aí, muitas vezes a gente não precisa operar. Nesse caso, a gente não está curando, mas a gente consegue controlar o caso com o uso de hormônio. Para cura, a gente pode recorrer a outras técnicas. Existe uma técnica que é a técnica de iodo radioativo, que a gente também pode utilizar para destruir esse nódulo que produz muito hormônio. Existe a cirurgia, que no caso de muitos nódulos, o que vale a pena ser feito é uma cirurgia de retirada total. E também existem técnicas mais recentes. Tem uma técnica que é uma técnica de injeção de álcool mesmo, etanol. É um álcool diferente, esterilizado dentro do nódulo, porque esse álcool ele consegue destruir, fazer com que esse nódulo diminua de volume e em 50%, 60% dos casos, a depender do tamanho desse nódulo, a gente consegue resolver sem cirurgia. Então a gente acaba deixando a cirurgia como uma alternativa mais, em último lugar, por se tratar de um procedimento mais invasivo, e mais caro, então precisa ser avaliado. É verdade. Hoje em dia, em todas as especialidades, né, doutora, os tratamentos tendem a esgotar todas as possibilidades mesmo de tratamentos menos invasivos para depois optar pela cirurgia. Eu acho que em todas as especialidades é um consenso mesmo, né? Ana Célia está na linha 2. Oi, Ana. Alô, Ana Célia. Alô. Oi, querida. Boa tarde. Eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho nódulo na tireoide, tenho 2, um maiorzinho e um menor, que já há mais de 10 anos que eu tenho, faço controle anual. No ano passado eu fui para uma médica e ela disse que eu não precisava funcionar todo ano esse nódulo, que eu funcionava todos os anos quando eu ia a um outro médico, né? E aí me preocupa, esse nódulo, ela disse que não precisa, eu não tomo medicamento, só tomei uma vez, logo quando foi descoberto, e depois disso os médicos não passaram nenhum medicamento para esses nódulos. Tá, veja bem, você também tem um bócio multinodular, né? Realmente não há medicamento, não há comprimido para fazer o nódulo desaparecer. Esse nódulo, uma vez que ele é localizado e a gente faz o exame de ultrassom e olha as características do ultrassom, que já ajudam bastante para indicar para a gente se esse nódulo é um nódulo benigno ou maligno. A grande maioria dos nódulos são nódulos benignos e o exame de punção que você fez, ele é bastante esclarecedor e realmente não há indicação de fazer o exame de punção todo ano.
Eu costumo brincar com meus alunos, né, que o nódulo que é benigno, ele não vai acordar no outro dia de mau humor e resolver virar um nódulo maligno. Não evolui para tal, né, doutor? Então, realmente, depois que a gente faz uma punção e o resultado da punção é satisfatório e o nódulo vem com resultado benigno, não há necessidade de repetir a punção, a não ser que no acompanhamento em seguida que o médico vai fazer, vai repetir o ultrassom com intervalos de 6 meses, 1 ano, esse nódulo tem um crescimento esquisito, esse nódulo adquire um comportamento de vascularização que a gente consegue ver no Doppler do ultrassom diferente. Aí sim o médico vai ficar um pouco mais alerta, desconfiado e pode solicitar uma segunda punção para poder se certificar de que o nódulo realmente é benigno. Bom, em qualquer um desses dois casos, né, que nós citamos aqui, o hipo e o hipertireoidismo, doutor, depois de esgotar as possibilidades de tratamento, seja até culminando num cirúrgico ou não, o paciente consegue ficar curado do problema ou ele tem que fazer um controle como normalmente se faz com diabetes ou hipertensão para o resto da vida? Olha, no hipotireoidismo, quando a glândula para de funcionar, é muito bom quando a gente começa a tratar o paciente. Primeiro porque o tratamento é simples, é um comprimido que deve ser utilizado todo dia de manhã, em jejum, 30 minutos antes do café. É impressionante a satisfação do paciente quando ele começa a tratar, porque ele melhora muito, os sintomas dele melhoram muito, ele vai ter, com certeza ele vai conseguir se sentir melhor, mais disposto, menos inchaço, menos mal-estar, mais disposição. Porque é cruel, né, esse hipotireoidismo, porque a pessoa perde o apetite, ou seja, ela está comendo pouquíssimo e começa a ganhar peso e vai para academia e tenta de tudo, já quase não se alimenta e continua ganhando peso. Então, entrando na condição do tratamento, você acha que essa situação já começa a ganhar mais controle? Melhora bastante. Assim que a gente consegue diagnosticar, e se esse diagnóstico for mais precoce ainda, não deu tempo de desenvolver os sintomas e sinais mais graves, a recompensa é muito grande, porque vai melhorar tudo, né? O cansaço, a fraqueza, as câimbras, a sensação de frio, aquela lentidão típica do hipotireoideu, né? Aquela memória difícil, a pele seca. Alguns pacientes têm problemas menstruais, a unha quebra, o cabelo cai, fica fino, ralo. Olha, tá todo mundo agora que está nos ouvindo achando assim, será que eu tenho algum problema? Porque realmente, certamente que esses sintomas se confundem muito com outros tipos de problema. Mas é importante a gente falar sobre eles, gente, para vocês que ainda não foram fazer seus exames, que não tem por hábito fazer seus exames, que possam fazê-lo, né? E se ainda que tenha que se deparar com uma disfunção dessa qualquer, que seja o quanto antes para entrar no tratamento e conseguir regredir, né, o problema. Vamos falar aqui com Cristiane agora na linha 3. Oi, Cristiane. Caiu a ligação. Ligue novamente, 3505-5000 é o nosso telefone. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho nós estaremos de volta. O nosso convidado, para você que chegou agora e não acompanhou desde o início, é o Dr. Elton Estrela Ramos. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia, trabalha com biorregulação também, departamento de biorregulação, trabalha com pesquisas nessa área. Estamos falando de disfunções da tireoide. Então, nós vamos combinar dessa forma. Ouçam agora, insônia, 10 passos para você dormir melhor, porque tirar o sono da gente, ter problema na tireoide é ruim, mas tirar o sono da gente ainda é pior ainda. Então vamos aprender aí uns passozinhos muito básicos para garantir uma boa noite de sono, e no segundo bloco a gente volta conversando com o Dr. Elton. Hábitos como assistir a televisão na cama, não fazer exercícios físicos, tomar muito café e comer muito chocolate durante o dia podem contribuir para o aparecimento da insônia. A pessoa que tem insônia demora a pegar no sono e muitas vezes passa a noite em...
Bom, estamos de volta. Hoje o assunto do Sinta-se Bem são as disfunções da tireoide e os tratamentos disponíveis. Estamos com um expert no assunto, que é Dr. Elton Estrela Ramos, endocrinologista, professor da Universidade Federal da Bahia e trabalha no Departamento de Biorregulação. Está estudando muito, está pesquisando muito, e a gente conversava exatamente por esses novos rumos, né? Algumas políticas nesse sentido mudaram muito o cenário aí para os brasileiros, para as pessoas que estão investindo em pesquisa, em novos estudos, em publicações. E segundo o Dr. Elton, ele está otimista com o que ele vem encontrando aqui nessa área acadêmica, não é, doutor? Sim, muito otimista. Ah, que bom. Para nossa felicidade, né? A gente também cada vez mais se inteirando mais, se informando mais e sendo também um pouco mais exigentes na hora de cuidar da nossa saúde. O que a gente espera mesmo é de encontrar bons profissionais por aí. E ele me mostrou um cenário bastante favorável aqui, como professor da Universidade Federal da Bahia. Os alunos estão jogando duro, estão estudando muito, estão se preparando de uma forma bem diferente de um cenário que nós estamos vendo por aí agora. Maria está aqui conosco na linha 2. Oi, Maria. Maria? Tudo bem? Tudo bom, querida? Graças a Deus. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho tireoide, porém ainda não foi definido que tipo é. Só que ultimamente eu venho sentindo assim, a unha partida, cabelo, passa a mão, cai tudo, o desânimo na vida total. Aí, como ela disse assim, não precisa usar medicamentos, eu já fiz 3 porções e estou sendo acompanhada por ultrassom. Porém, agora deu um cisto. Eu queria saber a diferença de tireoide, do nódulo, que foi o nódulo benigno, e do cisto. Entendeu? E se esse sintoma, se eu ver sentido, tem a ver com tireoide, que eu ainda vou para ela lá pro fim do mês. Entendeu? Eu tô assim, já pensando que eu deve ser tireoide. Você está emagrecendo, um monte de coisa. Aí eu fico sabendo do senhor. Obrigada e boa tarde. Obrigado, Maria. Bom, Maria, olha, pelo que você relatou, você tem nódulos na tireoide, tanto é que você já fez uma punção, né? Uma punção aspirativa da tireoide, que é a técnica que a gente escolhe para fazer aquela diferenciação dos nódulos benignos, dos nódulos malignos. Então você já fez isso, o resultado já deve ter dado satisfatório, bom, né? Um nódulo benigno, tanto é que você não precisou fazer nenhum outro tratamento complementar. Se você tem ou não disfunção na produção de hormônio, o que explica, né, alguns dos sintomas que você tem, a unha quebrando, a queda de cabelo, a pele seca, isso é muito fácil de descobrir. Basta você dosar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, é a dosagem que a gente escolhe como triagem. Então, se seu médico acha necessário, ele pode pedir o TSH, ele ainda pode pedir a dosagem da quantidade livre de hormônio no sangue, do T3, do T4, do T4 livre. Então, esses 2 exames são exames disponíveis no Sistema Único de Saúde, são exames simples, são coletas de sangue e eles conseguem esclarecer essa dúvida se sua tireoide funciona mal ou se funciona bem.